Bom, quando nós falamos de cabelos crespos, cacheados, os negroides, nós precisamos entender que eles têm uma estrutura totalmente diferente. O cabelo, o negroide, o de 3 ao 4, eles são cabelos que têm em sua forma, eles são mais achatadinhos, eles têm menos cutículas. Muitas vezes, quando você olha em microscopia esses cabelos, você percebe que na parte de cima tem mais cutícula, na parte de baixo tem menos. Eles têm toda uma deficiência na distribuição lipídica e de estrutura do fio. Então, são cabelos mais frágeis. Quando nós trabalhamos com esse tipo de cabelo, principalmente quando ele é fino, aliás, a maioria dos cabelos negroides, eles são finos, o ideal é que, primeiro, você tenha consciência de que já existe uma deficiência lipídica nesse fio. Nós sabemos que dentro do fio, nós temos ali 3 necessidades vitais, que é a hidratação, a umectação e a reposição de proteínas, reposição de aminoácidos ou reconstrução. Quando nós falamos da parte lipídica, nós estamos falando da gordura, que é a umectação. Então você tem que já entender isso. Bom, esse cabelo ele já tem essa deficiência, ele já tem menos cutícula, ele já tem uma distribuição desuniforme de toda a questão lipídica e também das estruturas dos aminoácidos nesse fio. Então, se eu vou mexer nesse fio, eu já tenho que levar em consideração que eu preciso trabalhar com produtos específicos e entender principalmente o processo de descoloração. Por exemplo, nós temos dentro do pó descolorante, nós temos na maioria deles 3 persulfatos, que são o persulfato de sódio, o persulfato de amônio e o persulfato de potássio. Se você olhar em todos os potes colorantes de qualquer marca que você tenha, a maioria deles vão ter esses 3 persulfatos. A Anvisa, ela permite apenas 17,5% de amônia nos persulfatos, tá? 17,5% de persulfatos dentro dos pós descolorantes. Isso você pode ver nas RDCs, isso é documentado, tá? Não é uma informação só nossa, é só você procurar as RDCs da Anvisa que você vai ver que isso está registrado lá. O que algumas empresas fazem? Algumas empresas pegam esses 17,5%, coloca só de amônia e o restante coloca só de potássio. E nós sabemos que um dos ingredientes aí desses persulfatos, que são o mais barato, é o persulfato de sódio, tá? E o persulfato de sódio, eu costumo dizer que é um primo distante, sim, mas é um primo distante da soda cáustica, tá? Quando a gente vai estudar elementos químicos, a gente vê que ele tá ali primo, quase que andando junto. Primo distante, mas quase que andando junto. Então, quando você já tira esse produto do pó descolorante, você vai perceber que você já tem um pó descolorante mais sadio, entre aspas, tá? Então, você já tem um pó descolorante aí mais tranquilo para você trabalhar, porque ele já tem algo que algumas empresas acabam colocando em mais quantidade, porque ele é mais barato. E não é o que mais clareia, não, mas ele ajuda, né? Quando se juntam esses 3 persulfatos, eles acabam funcionando como catalisadores, né? Um vai potencializando a ação do outro e aí eles acabam dando aquela explosão de oxigênio ali, de liberação do gás, do amônio, que é o que faz com que retire as melaninas lá, haja descoloração. Então, quando você tira isso do pó descolorante, você já torna esse pó descolorante mais sadio. Então, eu indico muito pó descolorante que não tenha o persulfato de sódio. Existem algumas empresas até que trabalham com persulfato de potássio apenas. Só que qual é o problema do persulfato de potássio? Ele é muito rápido, porém a ação dele é menor. Então, o persulfato de potássio ele vai agir ali durante no máximo em meia hora. E muitas vezes em meia hora não é o suficiente para que você consiga ter uma descoloração, principalmente em lugares do Brasil que tem cabelos assim como o meu. Meia hora vai ser suficiente para levar do meu, que é um 4, no máximo para um 6, quando muito para um 7. Então a gente precisa de mais tempo.
Então, o nosso pó descolorante, pensando nisso, ele tem persulfato de potássio e persulfato de amônio. E fora isso, nós temos também a tecnologia K-Complex, que é uma tecnologia da Facínios, que tem vários ativos que vão ajudar e muito na questão de evitar maiores danos na descoloração. Então você tem ali proteína da seda, óleo de argã, óleo de macadâmia, vários ativos dentro desse K-Complex que vão fazer com que o pó descolorante ele seja menos agressivo. O que isso quer dizer? Quando o pó descolorante, quando existe uma descoloração, a descoloração ela não vai agir apenas retirando a melanina. Ela age também retirando, primeiro lugar que o pó descolorante com o peróxido de hidrogênio vai atuar. Na cutícula, ele vai entrar e vamos usar uma palavra aqui para que vocês possam entender, bem leiga, para que vocês possam entender. Ele vai derreter o CMC, derreter ali a camada mais lipídica do fio que fica entre as cutículas. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa, além de dilatar a cutícula, abrir espaço para que o pó descolorante, essa mistura entre dentro do córtex e retire o que ele precisa lá de dentro. Então perceba, ainda respondendo essa pergunta, tá, gente? Perceba que você pegou um cabelo que já tem uma estrutura de cutícula, de CMC ali do que tá, da colinha, vamos dizer assim, das cutículas, que já é deficiente. Você pegou um produto, vai passar por um processo que vai, em primeiro lugar, vai agir nessa camada, fazendo com que essa colinha seja danificada. Danificou essa colinha, entrou, aí ele vai fazer todo o restante do estrago lá dentro, digamos assim, né? Então, pensando nessa pergunta aqui, ó, tem uma cliente com cabelo cacheado, bem fininho, descolorir e agrediu bastante. Primeira coisa, pensar no pó descolorante. Quando você faz com pó descolorante, que é mais seguro, você vai ter uma qualidade maior e melhor no resultado da entrega. Mas isso é o suficiente quando o cabelo ele é cacheado e fino? Não. O que você precisa entender também? Teste de mecha primeiro, você precisa saber como esse cabelo vai se comportar. Qual o tempo que ele aguenta? Qual o tempo que dá resistência? Qual o tempo que é necessário para que ele fique? Para que não haja perca da famosa molinha. E eu vou já explicar por que ele perde, o que acontece dentro do fio para que ele perca essa molinha, tá? Então você precisa entender isso, teste de mecha. Por quê? Preciso saber se vai ser com 10, com 20, com 30, com 40 volumes. Quanto tempo esse cabelo aguenta para que tenha resistência? Até que fundo de clareamento esse cabelo consegue chegar. Porque se você deixar para resolver isso na hora, você vai, por exemplo, a cliente quer um 9, só que na maioria das vezes, saindo de um cabelo como o meu, 4, cabelo muito fino e cacheado, você vai perder a mola, porque é muito tempo com pó descolorante no cabelo. Então isso tem que ser muito bem observado, porque uma vez que se perde essa mola, é muito difícil recuperá-la. É quase que impossível. Por isso que o critério para você fazer um cabelo cacheado, para você fazer um cabelo que vai durar mais na sua cliente, é o teste de mecha para você evitar um dano antes, porque depois de feito fica muito mais difícil, tá bom? Então guarda isso na cabeça. Mas e você fez, aconteceu tudo isso. Por que aconteceu isso? Dentro da fibra, nós temos ali ligações de enxofre, tá bom? Os aminoácidos, tem um aminoácido chamado cistina, que é o aminoácido que compõe a ponte de enxofre, a ponte disulfídica, que é a ponte responsável pela forma do fio. Afinal de contas, quando nós entramos com
alisamentos a partir de tioglicolatos ou hidróxidos, é nessa ponte que é feito o desligamento para que haja uma nova forma, né, nesse ambiente. E nesse ambiente também o descolorante age. Então o descolorante ele vai entrar, vai dissolver essa parte da colinha da cutícula, vai entrar dentro do córtex, ele vai retirar a melanina, porém ele vai entrar, vai fazer uma separação dessa ligação de enxofre, e quando você libera essa cadeia de enxofre dentro do cabelo, acontece uma nova ligação, se libera algo chamado ácido cisteico. Esse ácido cisteico, na verdade, ele é responsável por toda a degradação interna do fio. Não é só o pó descolorante que destrói o cabelo, né? Degrada a fibra, mas esse ácido cisteico também. Então, o que o nosso pó faz através do K-Complex? Ele tem uma tecnologia que vai fazer com que esse ácido cisteico ele não venha com tanta força para o restante do fio, ele vai dar uma segurada nesse ácido cisteico para que o pó descolorante possa ir retirando as melaninas. Junto com as melaninas vão vir aminoácidos, vão vir uma série de coisas ali de dentro da estrutura do fio, sim. Porém, o K-Complex ele vai servir como uma frente de batalha. Antes do cabelo sofrer o dano, esse composto ele vai sofrer o dano primeiro. Então isso torna o produto mais seguro. E uma coisa que vocês também precisam entender: tempo ele é dinheiro, sim, mas quando nós falamos em processos químicos, quanto mais lento um processo químico, principalmente alcalino, guarda isso na cabeça, gente. O que é processo alcalino? Tudo que envolve produtos de alcalinidade alto, né? pH alto, que é o que? Coloração, alisamento e descoloração. Então, toda vez que você tem um processo de alcalino para fazer, pensa que quanto mais lento for esse processo, mais seguro esse processo vai se tornar. Por quê? Porque o cabelo ele tem um tempo de leitura de produto, até para o tratamento, e nós já vamos falar isso ainda respondendo essa pergunta, tá bom? Então você precisa entender isso. Muitas pessoas às vezes nos procuram e falam assim: nossa, olha, o pó descolorante da Facines é maravilhoso, só que o problema dele é que ele demora muito. Então, na verdade, nem demora tanto assim, né? Mas às vezes a pessoa está acostumada a pegar um pó que não tem uma proteção tão grande. A preocupação desse pó descolorante não é tanto a integridade física do fio, e aí ela vai comparar com um produto que foi pensado, programado para que você tenha tempo para que aquele cabelo possa descolorir, para que a fibra não venha a ser agredida de uma maneira muito forte, que você não consiga de repente dar conta, entendeu? Às vezes você precisa realmente de um produto que seja, às vezes não, sempre, um produto que tenha uma leitura mais rápida, mais devagar, porque ela vai te dar mais segurança. Basta dizer, quando nós falamos de alisamentos, nós trabalhamos com tioglicolato, ele é mais demorado. Às vezes você vai ficar com tioglicolato aí 1 hora no cabelo da sua cliente para poder fazer um alisamento, às vezes nem alisa, só relaxa. Aí você vai trabalhar com hidróxido, se você passar do tempo, ele parte, ele quebra. Por quê? Por causa da sua ação rápida. Vocês conseguem entender? Quem tá conseguindo entender, levanta a mão aqui na live, tá bom? E aí a Lilian tá falando uma coisa muito importante, que a gente tem que levar em conta, principalmente que hoje a gente não consegue trabalhar com cabelos naturais. A maioria dos cabelos são processados por formol, ácido glioxílico, que acabam atrapalhando bastante e tem essa incompatibilidade química. Mas aí você não fez o teste de mecha, né? Eu não sei quem foi, não sei se essa pessoa está aqui na live.
e aconteceu isso. E agora, o que fazer? O que fazer? Você tem que pensar o seguinte: se houve, lembra que eu falei das pontes de enxofre, são elas que dão forma? Se houve uma agressão nessa ponte, você vai ter que tentar minimizar os danos ali, tá? Fazendo como? Tem ponte de enxofre dentro de um pote de produto para você reconstruir o cabelo? Não, não tem isso. Você vai fazer isso através dos aminoácidos. Você vai fazer isso através da reposição de aminoácidos, da reposição de queratina, da reposição de proteínas. E no caso de cabelos cacheados e crespos, você tem que fazer também, na hora que você acabou de fazer o processo químico, você tem que fazer uma umectação. Tem que fazer, por quê? Porque já é um cabelo que tem deficiência nessa parte. Não é um cabelo como o meu, que é caucasiano. O meu cabelo, ele já não tem esse problema, ele já não tem essa deficiência. Ele já tem até demais, meu cabelo é até oleoso demais. Então, nessa parte lipídica do fio, digamos assim, o meu cabelo não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar mais internamente. Agora, num cabelo cacheado, o ideal é que você entre, por exemplo, com um produto que nós temos de muita qualidade, um óleo muito nobre, um óleo muito usado também na terapia capilar, que é o óleo de semente de uva, através da Hydra Shine, que faz parte do kit Essential Therapy. Você pega a Hydra Shine, você faz a umectação, acabou de fazer a descoloração, você pega ali, depois de lavar o cabelo, pode ser com pré-shampoo. O pré-shampoo da linha da Essential Therapy, ele é muito bom, ele tem o pH balanceado, ele vai evitar muito o emaranhamento do fio. Eu lavo muito pós-loiro com ele e com o novo, né, que é o Infinity Gold, que nós já vamos falar um pouquinho sobre ele. Então você pode usar os dois, por quê? Porque os dois têm em suma formulação de pantenol. Então, Carla, shampoo trata cabelo? Shampoo hidrata? Não. Mas quando você tem um ativo hidratante dentro do shampoo, ele vai evitar o emaranhamento. Então, imagina aquele cabelo que acabou de passar por um processo químico. Um cabelo que acabou de ser tirado toda a sua estrutura, mexeu lá na ponte, ele tá frágil. Qualquer movimento a mais, qualquer tração maior que você exerce nesse fio, esse fio se quebra. Então, o ideal é que você use shampoos desse nível, pH balanceado e com muitos ativos hidratantes, para que você possa evitar o emaranhamento e te ajude no desembaraçamento. Então, o shampoo de pré-tratamento é bom. Esse aqui, que é da linha nova, tá, gente? Que é o Infinity One Gold. Ele é maravilhoso. Esse aqui, então, depois dele eu parei de usar o pré-shampoo, porque ele consegue ter uma textura, uma viscosidade, parece até um creme. E aí, como também tem um perfume, a cliente já começa a ter aquela experiência maravilhosa ali no lavatório, que já cativa a cliente também, né? Ela já começa, nossa, que cheiro maravilhoso! E ali você consegue, através daquele aroma, fazer uma aromaterapia com essa cliente, ela vai se acalmar, vai ficar tranquila, não vai ficar com medo de perder o cabelo, não vai ficar naquela ansiedade, que eu acredito que todos os profissionais passam, que elas começam, ai, tá quebrando, quebrou muito. Esse shampoo, ele vai te ajudar tanto nesse processo, como em processo de pós-coloração, como de antes do tratamento. É um shampoo maravilhoso, como o pré-shampoo da linha Essential Therapy também, os dois servem. Então você lavou, aí o que você vai fazer? Em casos de cabelos crespos e cacheados, tá, gente? Lavou, enxagou com o shampoo. Pega aqui, ó, o sérum da linha Essential Therapy, que é uma queratina hidrolisada, que contém também vários aminoácidos dentro dela. Lembra que o pó descolorante, ele entra lá dentro, ele tira a melanina, mas junto com a melanina, ele tira a estrutura também do fio. Então, vamos devolver estrutura. Como? Através da queratina
e dos aminoácidos, tá bom? A queratina que nós temos aqui é a queratina hidrolisada. Por que a queratina hidrolisada ela é melhor? Porque ela sendo hidrolisada, ela tem moléculas menores. Então nós temos aqui vários aminoácidos, tá? Se eu não me engano são 12 ou 14. Esses aminoácidos, lembra que a cadeia de queratina ela tem 21 aminoácidos. Desses 21, 14 tem aqui. Fora esses aminoácidos que têm moléculas menores, então ele vai entrar dentro do cabelo e preencher os lugares, os menores lugares ali que ele puder, ele vai entrar. Tem a queratina hidrolisada, que é uma molécula menor do que a proteína, que é a queratina, tá? Por quê? Por causa do processo de hidrólise, que transforma ela numa molécula menor. Então, o aminoácido está entrando o máximo que ele pode nas ranhuras, nos sítios oxidativos menores que nós temos ali no cabelo. Depois nós vamos ter a queratina, que vai entrar também no agrupamento de sítios oxidativos maiores. E também nós temos a proteína do leite, que são moléculas maiores, mas que também vão entrar ali dentro desses sítios oxidativos, que tem os menores, os médios e os grandes. Então a gente tem um tratamento completo, vai ter um tratamento muito, mas muito, desde a menor partícula à maior. E aí você deixa ali no cabelo, e eu não sei se vocês sabem, mas a queratina ela tem uma particularidade, tá? Ela tem uma interação química, né, uma bioafinidade com o fio, mas ela tem uma interação física também. Existe, através do calor, estudos, né, principalmente estudos de termodinâmica do fio, que falam que, dependendo do calor, existe uma dinâmica física dentro do fio. E a queratina hidrolisada, ela é um dos produtos que dentro do fio, eles vão atuar tanto com bioafinidade como com a parte física muito forte, interagindo ali com o fio, se você aquecer. Carla, como que eu vou aquecer? Com a chapinha? Não é um calor extremo. É um calor normal, um calor tipo da temperatura do seu couro cabeludo, lá 36,5, 35, é essa temperatura que a queratina precisa. Às vezes, até você pegar cliente, colocar essa queratina, colocar uma touquinha, a própria calor da cabeça vai fazer com que haja essa interação da queratina, ela vai ter uma vibração maior e uma interação física, além de bioquímica também com o fio, tá? Então você pode colocar a touquinha, deixar ela descansando, ou você pode pegar o secador no calor médio e você joga no cabelo da cliente, de longe, tá? Por exemplo, o cabelo tá aqui, o jato tá aqui, tá, gente? Longe, 10, 15, 20 centímetros de longe, não é perto, é só para que haja essa interação. Você fez isso, após feito isso, enxágua essa queratina, enxágua esse produto, entra com a Hydra-Shine. Por quê? Porque você vai devolver a parte o quê? Lipídica do fio. Você vai devolver lá através do óleo de semente de uva, que é antioxidante. Então, o que quer dizer? Você entrou com um processo altamente oxidativo, através da descoloração. Você estressou esse cabelo. Você oxidou esse cabelo. Lembra dos sítios oxidativos que a descoloração faz? Então, você entra com óleo que vai ter ácidos graxos, que é o que precisa ali na camada do CMC, que é o que tem, né, na epicutícula, endocutícula, exocutícula, nas 4 camadas de cutículas que nós temos, entre eles estão ali os ácidos graxos, que fazem parte de toda a parte da gordura do fio. Então você vai devolver um ácido graxo para o fio, você tá também, de uma certa forma, dando uma ação antioxidante para esse fio, devolvendo vitamina E ali para esse fio, tendo uma bioafinidade, porque se tem ácido graxo que contém no cabelo, vai ter bioafinidade com o fio, então você vai tratar esse fio, principalmente para um cabelo que tem essa questão do cabelo cacheado que nós falamos desde o começo. Quem não viu a live no começo, depois rever, que nós explicamos por que da importância do tratamento no cabelo crespo e cacheado, o tratamento com queratina, mas também o tratamento com uma umectação com ácidos graxos, tá bom? Você passou a Hydra-Shine, deixou 25 minutos, você vai retirar esse produto e você vai passar um condicionador
Eu, de preferência, indico qual condicionador? O condicionador que só tem para a linha Home Care, mas é bom você ter um condicionador desse lá no seu lavatório. Vou explicar por quê. No nosso condicionador Infinity Repair, que é da linha Infinity, nós temos a proteína da seda, que é uma das proteínas mais nobres que existem. Ela tem biotina, ela tem sericina, que dá um caráter de elasticidade e de brilho no fio. Ela forma uma capa de filme no fio que protege da brilho. Mas também nesse produto nós temos o 18,6, que é o ácido etil-ecozonoico. 18,6, ácido metil-ecozonoico. Esse ácido é o ácido de maior cadeia, o ácido graxo de maior cadeia. Ele é o ácido mais importante para essa parte das cutículas, da camada lipídica do fio. Então, quando você passa esse condicionador, que quem usa esse condicionador sabe que ele tá mais para máscara do que para condicionador, você já fez um tratamento com a Hidrashine, você já devolveu ali ácido graxo, você tá devolvendo mais um ácido graxo, que é o 18,6. Você tá colocando proteína da seda nesse fio. E aí você tem duas opções de finalização nesse cabelo. Você pode vir e finalizar com esse produto novamente, o sérum, tá? E você pode finalizar com cacho, sem problema nenhum. Ou você pode finalizar com esses dois produtos aqui, que são os finalizadores da linha Infinity, que é o Infinity One e o Infinity Repair. Quando eles são usados separadamente, o Infinity One, ele age mais nas camadas internas do fio, ele é muito indicado para cabelo bem poroso, cabelo que não segura a cor, cabelo que tá poroso, cabelo que tá quebradiço, cabelo com corte químico. Ele é muito indicado para esse tipo de cabelo. Por quê? Porque ele é rico em aminoácidos. Os aminoácidos, eles entram nas camadas mais internas e menores do fio, porque tem moléculas menores. Já o Infinity Repair, ele é proteína molécula maior. Ele vai agir onde? Mais próximo, dentro do córtex, sim, mas mais próximo às cutículas. Então, ele devolve o ácido graxo, porque ele tem 18,6, o ácido graxo de maior cadeia das cutículas, ali daquele ambiente. E ele também vai dar muito brilho, tá? Eu não sei quem foi que me perguntou aí nos comentários, tô vendo aqui de longe, que meu cabelo tá muito lindo. Qual é o segredo? O segredo é produto Facinhos. Gente, tem que fazer o mexã, não adianta, porque esse é o segredo. E o meu finalizador é esse aqui. Eu finalizo esse produto que acabou com o frizz do meu cabelo. Porque o frizz é o quê? Falta de ácidos graxos, são as cutículas que são detonadas por causa da luz, por causa do calor, por causa do próprio desgaste e envelhecimento do cabelo com o tempo, tá? Então, quando você fala de frizz, você precisa tratar com proteínas e ácidos graxos, tá bom? Então, esse é o segredo de um cabelo bem brilhoso sem frizz. Só que quando você quer uma maior potência, principalmente cabelo cacheado, nós precisamos dos dois, da ação interna e da ação externa. Então, como que esse produto ele também foi elaborado? Para usar em simbiose. O que que é isso? Você pega na mão, tem vídeo aqui na Facinhos que eu já gravei fazendo isso. Você pega na sua mão, você borrifa a mesma quantidade dos dois e passa no cabelo da sua cliente. Eles vão agir em simbiose, eles vão ter uma ação interna e externa ao mesmo tempo. Não adianta borrifar um e depois borrifar o outro em cima do cabelo, porque um vai anular a ação do outro. Eles juntos, tá? Eles foram formulados para isso. Eles juntos, na sua mão, eles vão funcionar perfeitamente, tá bom?